E aí, meus amigos, tudo bem? É o seguinte, eu já tomei aqui algumas cervejas agora, mas apesar de ter tomado algumas cervejas, eu creio que eu esteja, perfeitamente apto a falar a respeito aqui de alguns assuntos, de um assunto, na verdade, que eu já gostaria de falar há algum tempo e que vem martelando aqui na cabeça já há algum tempinho. E esse tema é o tema do famoso, do famigerado hábito de leitura. Porque assim, eu vejo muita gente falando da questão do hábito de leitura e pergunta, né? Eu vejo ali, perguntando para amigos e pessoas que eu sigo que tratam no tema de literatura, de leitura, né? Como formar hábito de leitura, como começar a ler, esse tipo de assunto. Eu acho isso, enfim, meio estranho, porque, assim, é, nos últimos 2 anos, mais ou menos, inclusive, né, só interrompendo aqui rapidinho aqui o que eu iria dizer, né, obviamente esse aqui é um vídeo que, né, não é de resenha, né, um vídeo que, de um tema que ele tem a ver com leitura, obviamente, mas que não fala de nenhum livro específico, óbvio, né? Mas enfim, retomando, é, assim, o que que acontece? Eu achei isso muito estranho, porque eu mesmo nos últimos 2 anos, talvez, 2 anos, exatamente 2 anos, tudo que eu li foi basicamente lido fora de casa, inclusive, né, em ônibus e metrô, no ambiente de trabalho, em qualquer brechinha que eu encontrava, por exemplo, eu lia 2 linhas, 3 linhas, um parágrafo, às vezes dava para ler mais. Quando eu tinha mais tempo sobrando, eu podia ler, às vezes até um capítulo inteiro, ou muito mais, até às vezes até 20, 30 páginas, enfim. Dependia muito do dia. E o que, que acontece? Nessa questão do hábito de leitura, eu não vejo muito segredo, particularmente. Assim, qualquer pessoa que, enfim, queira começar a ler, ou que já leia, mas não tenha, digamos assim, né, um costume mais enraizado de leitura, não, um hábito mais enraizado, pode começar, por exemplo, a ler como eu tenho lido nos últimos anos, quer dizer, principalmente quando eu não tinha celular, a leitura era um excelente refúgio contra, por exemplo, o tédio. Né? Fiquei sem celular basicamente no final de 2018 até o meio de 2021, setembro de 2021, não, junho, julho na verdade, mas meu em setembro de 2021. E, né, quando eu estava, por exemplo, indo de ônibus, né, e depois trem, metrô, trabalho, eu, por exemplo, sacava meu livrozinho da mochila e ia lendo quanto dava, que é uma coisa que, né, apesar da leitura e tudo mais, é algo que me desagrada, mais ou menos, porque eu não gosto de me sentir alienado do ambiente em volta. Mas para mim isso foi muito benéfico, porque eu devo ter lido muita, mas muita coisa só fazendo isso. Às vezes acontecia, por exemplo, de eu sair numa sexta-feira à noite com os meus amigos pra gente ir no bar, enfim, ir no mercado que tinha perto do meu antigo trabalho. A gente ficava ali a noite inteira tomando cerveja, conversando, enfim. E já aconteceu, inclusive, de eu voltar já bastante, né, já depois de muitas cervejas para casa. E mesmo assim eu tentar ler alguma coisa. Eu iniciei Incidente Antares, do Érico Veríssimo, exatamente assim. Eu tentei fazer a mesma coisa com a Lírica de Camões, mas hoje em dia eu já tinha tomado algumas, muitas a mais, e acabou que eu dormi, enfim, eu fui acordar no último ponto do último ônibus, estava voltando para cá, estava indo, voltando aqui para casa. Graças a Deus os cobradores foram extremamente gentis, né? Cobradora e motorista e me deixaram aqui no ponto pertinho de casa. Tudo certo, voltei normal e foi uma noite memorável. Mas, por exemplo, eu posso dizer isso, né? Você pode começar a ler no ônibus, você pode começar a ler no metrô. Eu já vi muita gente, por exemplo, ler de pé no ônibus e metrô, que eu acho muito estranho. Eu não conseguiria, não sei, por exemplo, num trem no metrô que eu tivesse escorado ali na porta. Até, mas é uma possibilidade. E conforme você vai fazendo isso, né, aos poucos, às vezes, assim, até você perceber, você acaba criando esse hábito de leitura.
E, assim, o José Bonernazzi, né, ele dizia de uma forma muito engraçada que ele era contra o hábito de leitura, né? Porque não bastava o hábito de leitura. Interessante é ler coisa boa, não ler sempre, né? E isso é muito interessante. E o que que acontece? Né? Nem sempre você vai sentir a vontade de ler o tempo todo, todos os dias. Como acontece para qualquer coisa, nem sempre você está afim, por exemplo, de conversar, nem sempre você está afim de beber, nem sempre você está afim de socializar, você está afim de, enfim, de sexo até, enfim, qualquer outra coisa. Nem sempre você está afim de sair para fazer a compra do mercado e por aí vai. E com a leitura não é diferente. É mesmo com aquilo que a gente mais gosta, mais é envolvido, mais tem intimidade, enfim. Mesmo assim, mesmo nesses casos, a gente vai encontrar dificuldade. E não tem mal nenhum nisso. Inclusive, isso acontece com pessoas que são, né, do meio literário e até intelectual. Né, o Rodrigo Gurgel conta, né, às vezes, né, perguntam para ele, professor, mas é preguiça de ler e, enfim. Às vezes eu não estou afim, tipo, e ele mesmo diz, olha, de vez em quando eu também não fico afim. Eu simplesmente respeito esse período. Então, se até um crítico literário com essa bagagem, com esse arcabouço, né, literário, teórico, intelectual, enfim, né, de vida, já é um leitor já há 50 anos, quase 60 anos, ele respeita esse período assim de abstinência, digamos, de leitura. Porque é raiz, assim, a gente tem que se obrigar, né, a ler sempre. É óbvio que a gente também não pode se mimar demais e fazer só o que a gente quer, na hora que a gente quer, e é evidente que a vida, né, a vida adulta ela envolve também a realização daquilo que a gente não quer numa hora que a gente não quer. Quer dizer, a gente tem às vezes, né, obrigações que são impostas a nós ou obrigações que nós nos impomos. Então, assim, mas dentro de uma margenzinha ali, eu acredito que não haja muito problema nisso. Quer dizer, e mesmo para o leitor experiente, para o leitor já muito experimentado, para o leitor, inclusive escritor, intelectual, enfim, como eu falei aqui. E o que que acontece? É como eu falei antes, você vai fazendo ali um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e de repente a coisa ela acaba crescendo e se torna um hábito para você sempre que você perceba. Né? Praticamente como um vício, só que num bom sentido. Né? Ao contrário do vício, é virtude. Né? E talvez para você se torne uma espécie de virtude. Né? Não que leitura por si só seja uma virtude, isso é uma bobagem. Mas que possa se tornar um hábito mais ou menos desse tipo, um hábito positivo. E assim, pode ser no ônibus, pode ser no metrô, talvez você vá para o hospital. Né? Você vai acompanhar alguém, você é o paciente, tem um futuro paciente. E você arranja uma, se você tiver condições, você arranja uma brechinha para ler. Às vezes você está entediado e você lê. Enfim, há quem também não consiga lidar com a questão do barulho, não consiga se concentrar. Mas na sua casa você pode tirar lá 10 minutinhos, 20 minutinhos. Você lê um parágrafo, você lê dois, você lê um capítulo e de repente aquilo vai formando em você esse hábito de leitura. E aquilo vai acontecendo. E assim, essa coisa do hábito de leitura não é algo esotérico, sabe? Não existe nenhum grande segredo por trás, nenhuma grande fórmula. Na verdade, acho que cada um vai encontrando a sua e vai encontrando a sua forma de ler. Né? Eu, por exemplo, como eu já disse aqui em outros vídeos, e qualquer pessoa que já tenha convivido comigo sabe, eu sou um horroroso leitor de romances, assim, eu sou muito ruim para ler romance. Hoje eu diria que eu tenho mais dificuldade para ler. Mas, inclusive assim, eu demoro meses para ler um romance. E é o que eu menos li. Mas eu acabo lendo, no fim das contas, pode ser um ritmo extremamente lento e até prejudicial, porque muita coisa some da memória. Mas eu leio. É diferente, por exemplo, do que acontece com poesia, do que acontece com muito de literatura não teórica, apesar de eu estar agora no momento exatamente como Belchior em Alucinação, eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nenhuma teoria, e não estou interessado em nada desse tipo, nenhum tipo de leitura teórica, filosófica. O mais próximo disso que eu tenho lido é biografia ou reconstituições históricas de épocas que me interessam,
ou de estilos musicais que me interessam, mas, por exemplo, eu sou mais rápido nessas coisas. E eu sou assim, muito ruim para romance, mas, assim, eu posso melhorar, eu sei que eu posso melhorar, e eu vou trabalhar para melhorar, mas também eu respeito essa questão. E, enfim, basicamente é isso, eu já estou aqui divagando um pouquinho. E eu já queria falar um pouquinho disso já há algum tempo. Esse tema já vem aparecendo e reaparecendo na minha cabeça já há um tempinho. E eu acho que vale a pena dizer uma coisinha ou outra a esse respeito. Né? Apesar de que eu estou dizendo uma coisa ou outra a esse respeito já com, né, algumas cervejinhas aqui na cabeça, embora eu ache que esteja suficientemente lúcido para falar a esse respeito. Tá? Como eu falei aqui no meu Instagram, quinta-feira vai ter vídeo, domingo vai ter vídeo normalmente. E durante a semana, exatamente assim como está acontecendo agora, eu vou soltar vídeos aleatórios aqui para vocês. E talvez fazendo uma resenha, talvez trocando uma ideia a respeito de um outro assunto. Enfim, quem gostou, fica à vontade para dar um like, fica à vontade para comentar. O Instagram vai ficar aqui embaixo. Quem quiser chegar lá e seguir, trocar uma ideia, enfim, tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? Aliás, maravilha, acho que vocês até notaram que houve uma mudança aqui de enquadramento. Eu consegui agora comprar um tripé aqui para o celular e isso vai dar outras possibilidades aqui de enquadramento, outras possibilidades estéticas, enfim. Coisa que para mim é muito satisfatória e acho que vocês merecem um capricho cada vez maior. Tá certo? Agradeço demais que você, né, tenha visualizado esse vídeo, enfim. Agradeço muito. Um grande abraço. Até a próxima.